todos muito bem-vindos ao canal YouTube TV ProPGPQ da UES. Pode-se dizer que a avaliação quadrienal da CAPES 2017-2020 ganhou contornos muito distintos das avaliações passadas. Não apenas pela pandemia de Covid-19, que nos alcançou nos anos 2020 e 2021, alterando o formato da transferência de conhecimentos dos nossos PPGs, como também pela polêmica judicialização deste ciclo avaliativo. Mudanças no formato da avaliação e a derivação de novos instrumentos avaliativos geraram não apenas a insegurança, mas um grande desafio para o Sistema Nacional de Pós-Graduação em todos os níveis. A preocupação com a qualidade da formação de mestres e doutores, anunciada em 1965 pelo profético pai da pós-graduação no Brasil, professor Newton Sucupira, se consolidou com o aprimoramento de instrumentos de avaliação das pós-graduações que foram amplamente debatidos pela comunidade acadêmico-científico em 9 grupos de trabalho. Nesse sentido, seguindo as diretrizes da CAPES, no que tange ao apoio institucional aos PPGs, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UES, com apoio da Universidade do Estado do Amazonas, promove o primeiro encontro de coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu da UES, abordando 3 temas inerentes a 2 grupos de trabalhos. São eles: autoavaliação e planejamento estratégico dos programas, temas diretamente relacionados e vinculados à dimensão programa da ficha de autoavaliação, e a produção técnica e tecnológica vinculadas às dimensões formação e impacto na sociedade. Para tanto, a ProPGPQ trouxe um convidado expert sobre essas temáticas. Mas essa apresentação, quem fará? Não sou eu, não. É a nossa ilustre diretora de ensino de pós-graduação da UES, professora Daphne Rodrigues. No entanto, antes de passar a palavrinha para esses adoráveis docentes, vou passar ainda mais alguns recadinhos. Gostaria ainda de informar e registrar que esse evento integra o plano de trabalho vinculado ao termo de cooperação técnico-científica entre o EA e o US firmados. Antes de iniciarmos, então, a nossa live, faça o seguinte: se inscreva lá no canal TV ProPGPQ US, ative o seu sininho e deixe o seu like. E, não esqueça de fazer a inscrição no link que está disponível no chat da nossa live, tá certo? Então, gente, sem mais delongas, eu gostaria de trazer aqui a nossa queridíssima professora doutora Daphne Rodrigues, a qual eu franqueio a palavra neste momento. Professora Daphne, por favor. Boa tarde a todos e a todas, né? Como temos muita satisfação de estar realizando, promovendo esse primeiro encontro de programas de pós-graduação stricto sensu, né? Então, assim como a Shirley já fez toda essa apresentação, a gente vai agora apresentar o nosso convidado especial, né? Que é o professor doutor Jorge Renato de Souza Vechor Filho. Ele é professor da Escola de Gestão e Negócios da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, e também pesquisador associado ao Instituto Administration des Entreprises da Université de Poitiers, na França. Atualmente é o coordenador dos programas profissionais da área de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo da CAPES. Na Unicinos, o professor atua como pesquisador e professor do programa de pós-graduação em administração, que tem como conceito nota 6 pela CAPES, e do programa de pós-graduação em gestão e negócios, também com nota 5.
líder também do grupo de estudos em redes interorganizacionais e coordenador do Unicinos Blockchain Laboratório de Pesquisa e Inovação em Negócios Descentralizados. Como formação, possui graduação em Economia, mestrado e doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, professor Jorge Berchon, a gente concede aqui agora a palavra, né, ao senhor e vem falar, né, compartilhar conosco a sua experiência, sua expertise sobre o planejamento estratégico, autoavaliação, produção técnica e tecnológica. Então, esteja à vontade, tá? Sim, está silencioso. Agora sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Daphne. Boa tarde e obrigado pelo convite, Shirley. Bom poder conversar com vocês da Universidade Estadual do Ceará. Eu pretendo fazer uma apresentação muito breve, que a gente possa até, quem sabe, conversar ainda um pouco mais sobre a avaliação quadrenal. Eu tenho uma apresentação para poder compartilhar com vocês, quero ver se vai funcionar no compartilhamento. Shirley, tu me ajuda, me fala quando já está. Vou botar então ela no formato de apresentação aqui. Ficou bem? Parece bem para vocês, Shirley? Está aparecendo sim, professor. Tá bom. Vou colocar o senhor aqui em destaque, um minutinho. Muito obrigado. Eu não vejo vocês, mas, enfim, o importante são os slides que eu pretendo apresentar. Como eu disse, eu sou coordenador de programas profissionais da Área 27. A Área 27, ela compreende administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo. Então, eu vou me dedicar mais a esta área e eu vou falar mais pela área. Como vocês sabem, a CAPES é formada por 49 diferentes áreas. E apesar de ter uma ficha de avaliação genérica e ter questões amplas do Sistema Nacional de Pós-Graduação, cada área tem as possibilidades de fazer as escolhas, definições de pesos e de formas como vão ser avaliadas os seus aspectos, os seus quesitos, itens e subitens. Então, eu vou falar pela área. Então, obviamente, se vocês são de outras áreas, da área da história, da química, pode haver diferenças e pode ter outras formas de avaliação nas áreas de vocês. Mas eu vou falar um pouco, geralmente, sobre a área da administração, para vocês conhecerem um pouco melhor. Vou depois entrar nas questões da avaliação quadrenal. Talvez muitos de vocês já saibam, já conheçam, mas é importante sempre disseminar esse conhecimento. E vou falar um pouco ao final ao menos do meu ponto de vista, dos meus colegas, no que a gente imagina seja o futuro da avaliação quadrenal. As perspectivas gerais e as perspectivas para os programas profissionais. Então, começando pela nossa área. A nossa área que eu falo, que eu me refiro, que é a área de administração, é uma das maiores áreas da CAPES em número de programas. Elas são, hoje, quase 200 programas, 187 em funcionamento, e ela é bem dividida entre acadêmico e profissional. Os profissionais, inclusive, vêm crescendo na última década. Inclusive, o número de egressos, ela hoje é equilibrado em relação aos programas acadêmicos. São 102 programas acadêmicos, 75 programas profissionais, e essa distinção aqui embaixo é porque antes da avaliação quadrenal nós tínhamos alguns programas sem nota, porque quando o programa foi criado, teve seu PCN avaliado e ele começa a operar, a funcionar durante a avaliação, durante o período quadrenal, hoje em dia, não recebe mais uma nota, mas sim uma nota A, de aprovado e funciona com a nota A, e só a partir da avaliação quadrenal é que ele passa a ter uma nota de seu funcionamento. De maneira breve, eu vou também mostrar, para vocês terem uma ideia, a evolução da área da quadrenal passada para a quadrenal atual. Em número de programas, nós diminuímos ou seja, quase permanecemos constante, importante curso também. Mas em termos de docentes permanentes, especificamente únicos, que é aqueles que estão contando apenas uma vez, porque muitas vezes o docente está mais em um programa, mas hoje nós temos quase 3 mil docentes permanentes atuando nesses 249 cursos. Nós temos matriculados 11 mil alunos, é um pouco mais do que nós tínhamos
em 2017 e nós titulamos em 2020 um pouco menos que 2017, mas vocês devem lembrar que 2020 foi exatamente o começo da pandemia, isso dificultou, postergou muito das titulações, então nós viemos crescendo uma taxa de 1, 2, 3% ao ano, a cada quadriênio. Nós temos um crescimento também na qualidade dos nossos docentes, nós éramos 286 bolsistas PQ em 2017, hoje somos 306, e também bolsistas de produtividade tecnológica, nós somos hoje 48. Então, é uma evolução que mostra que a área, pouco a pouco, vem tendo a sua maturidade no contexto do Sistema Nacional de Pós-Graduação. É por essa área que eu vou falar, é por essa área que eu vou apresentar a avaliação quadrenal, como nós fizemos, como nós realizamos, e principalmente as perspectivas desta área. Bom, vocês devem saber, a avaliação quadrenal compreendeu os anos de 2017 a 2020 e compreendeu todos os programas acadêmicos ou profissionais que estiveram em funcionamento ou que começaram seu funcionamento neste período. Na avaliação 2020, inicialmente a avaliação seria feita em 2021, mas como vocês também devem ter acompanhado, por uma questão judicial, acabamos postergando o início da avaliação quadrenal e acabou sendo realizada e finalizada agora em 2022. Nós tivemos, e a Shirley já bem apresentou, um contexto de avaliação complexo, diria eu, onde houve, antes de qualquer coisa, uma transição para um novo modelo de avaliação. Quem já conhecia a avaliação sabe que nós tínhamos 5 quesitos, nós tínhamos uma ênfase em questões objetivas, muitas delas quantitativas, indicadores dentro desses quesitos, e nós passamos por uma ficha de 3 quesitos, valorizando aspectos qualitativos e aspectos como questões de impacto, questões da própria evolução do programa, a organização do programa passou a ter também o seu peso na avaliação. Então, ela realmente, por si só, já seria uma avaliação difícil, complexa, nova, né, para todos. Mas, durante esse período, esses anos que antecederam a avaliação em si, nós também passamos por trocas de ministros da educação, do presidente da CAPES, do próprio diretor de avaliação. Alguns coordenadores pediram exoneração durante esse processo, sofremos com a pandemia, sofremos com as questões judiciais, então, nós tivemos todas essas dificuldades e também tivemos, nestes 4 anos, 2, ao menos, enormes processos de avaliação de propostas de cursos novos na nossa área de administração. Então, foi um período bastante intenso e conturbado, mas ainda assim chegamos ao final agora, em dezembro de 2022, dessa avaliação quadrenal. No contexto, ao menos na área 27, eu julgo ter sido positivo. Para quem não domina, ou porventura é um coordenador recente, ou não teve a oportunidade de participar do processo de avaliação dos programas, eu gostaria de informar para vocês, eu gostaria sempre de disseminar um ponto que não é um processo feito a poucas mãos, ao menos na área de administração, nós contamos com 65 professores convidados, praticamente representando quase todos os programas, todas as regiões geográficas, homens, mulheres, programas nota 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, tentamos ter a maior distribuição possível de avaliadores nessa participação para representar essa pluralidade que é a nossa área 27. Então, é um processo que envolve um grande número de pessoas, os programas não são olhados apenas por 1 ou 2, ninguém leva para casa um programa e vai avaliar e traz depois pronto, não. É uma série de etapas para nós chegarmos à nota final e aqueles quesitos que vocês depois recebem, quando o coordenador recebe, né, o relatório de avaliação, a ficha de avaliação do programa. Eu tenho aqui uma imagem, uma figura só para representar essa complexidade e para destacar um ponto que, no meu ponto a menos a minha vista, a minha análise é que a pandemia até veio para facilitar ou veio para ajudar. É o fato de que nós conseguimos subdividir a avaliação quadrenal em diferentes momentos e pudemos preparar algumas etapas anteriores, fazer uma etapa quantitativa, organizar os indicadores, depois fazer uma etapa qualitativa, tudo isso antes do que nós chamamos efetivamente de avaliação quadrenal, que antigamente nas avaliações anteriores eram feitas majoritariamente lá quando se passava uma semana em Brasília na CAPES. Então, a gente pôde, ao
separar essas diversas etapas e ter um tempo bem maior para avaliação, nós conseguimos que cada etapa fosse ter um olhar mais específico e, portanto, tempo para os avaliadores olharem. Nós tivemos um momento, desde o começo desse ano, que foi para preparar o Qualis, que hoje, vocês sabem, é um Qualis único, então nossa área teve um grande número de artigos submetidos, mais de 10 mil, 4 mil periódicos para ser avaliados só na nossa área como área-mãe, então foi um longo trabalho para a qualificação desses periódicos. Nós tivemos uma comissão específica para avaliação dos produtos técnicos e tecnológicos, eu vou me deter mais a eles mais à frente, e essa avaliação, tanto dos artigos científicos quanto da produção tecnológica, foi depois, inclusive, toda ela consolidada no que nós chamamos de indicadores dos itens. Então, nós podemos fazer isso à parte da avaliação quadrenal e deixar esses indicadores prontos para quando fosse a etapa da avaliação de cada programa específico. Além disso, teve uma etapa de avaliação qualitativa, porque essa é uma novidade dessa quadrenal. Nós tivemos avaliações específicas dos egressos, então os programas tiveram que destacar egressos, tiveram que destacar os principais produtos do programa, e nós ainda avaliamos as aderências de teses e dissertações em relação às linhas de pesquisa ou de atuação e as áreas de concentração de cada programa. Então, essas comissões foram formadas antes mesmo da avaliação quadrenal, os professores avaliaram e analisaram esses egressos de destaques, os programas de destaque, as aderências, antes mesmo da avaliação quadrenal. Quando chegou na avaliação quadrenal, nós tivemos, ao invés de uma semana, quase 2 meses para olhar cada programa, consolidar os indicadores, consolidar as avaliações quadrenais, buscar se houve algum erro, se havia alguma inconsistência, se havia algum dado não encontrado que poderia ter sido trazido para avaliação, e se fosse encontrar esse dado, se essa informação, essa evidência era trazido para avaliação quadrenal. Então, a avaliação quadrenal foi feita nesse período de 2 meses, entre os quais nós tivemos 2 semanas só para que cada grupo, cada dupla de avaliadores pudesse relatar sua avaliação de cada programa. Então, todos os 187 programas da nossa área foram avaliados e relatados para os 65 participantes, 65 professores avaliadores. E nesses relatos, os programas e os avaliadores eram questionados se estava fazendo algum dado, se havia outras inconsistências, porque todos estavam olhando a todos os programas. Se havia uma inconsistência, poderia se voltar para corrigir e depois era novamente relatado. Ao final, depois de todo esse processo, sim, o programa era, digamos, a avaliação final era chancelada e aí os avaliadores podiam colocar na sucupira, então, a avaliação da ficha do programa. Antes mesmo de ser homologado, nós também destacamos alguns colegas, alguns avaliadores, para validar se havia alguma má digitação, algum erro de colocação na plataforma Sucupira, de submissão do programa Sucupira. E só então que era homologado. E o processo não terminou aí, porque depois de toda essa avaliação, o programa também foi sujeito à avaliação de colegas de outras áreas no chamado CTC. Então, na área de administração, nós tivemos a avaliação dos professores do direito, de professores da comunicação, que olharam as nossas avaliações, todos os programas, e fizeram perguntas e colocaram algumas questões sobre dúvidas que eles tinham. Então, só para sintetizar, e a segunda imagem enfatiza isso, cada programa da avaliação quadrenal não é avaliado por 1 ou 2 professores, ele passa por diferentes comissões e são diferentes professores que olham esse programa. Sempre professores que não são do mesmo estado do programa que está sendo avaliado. Então, ao final, ele passa no mínimo por 12, 13 olhares antes da nota ser efetivamente atribuída e a ficha ser de recomendação e fechamento do programa ser validado pelo CTC e recebido pelo programa. Então, é um processo bem detalhado e nós tivemos a vantagem de ser à distância, de poder ter um ganho de tempo maior para fazer essa avaliação, até aproveitando a parte das tecnologias hoje à distância. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, a área, falando sempre pela área, houve uma evolução das notas, nós tínhamos uma área bastante rígida, nós tínhamos poucos programas 6 e 7, porque a área não
ela avaliava de forma muito dura a internacionalização do programa, mas ainda assim nós tivemos hoje uma evolução dos programas. Hoje temos notas, o gráfico 5 mostra isso, a diminuição de notas 3, o aumento de nota 4 e principalmente o aumento de notas 6 e 7, são programas hoje, os programas hoje da área hoje têm um nível de internacionalização e de maturidade muito maior do passado. Mas especialmente os profissionais, eu gosto de destacar isso. Na área, os profissionais tiveram uma popularização, uma disseminação a partir da década passada. E muitos eram 3. Então, é nessa primeira avaliação quadrenal que a gente vê que há mais programas nota 4 do que programas nota 3. Isso indica um deslocamento da avaliação da qualidade dos programas profissionais da área 27. Hoje, os programas profissionais são mais nota 4 indo para nota 5 do que nota 3 tentando sobreviver. Então, quando eu falo para os programas da área 27, e especialmente os programas profissionais, eu digo, olha, fiquem atentos, porque hoje, digamos assim, a avaliação, que a avaliação é comparativa, né? Hoje a competição não é mais dura, não é aquela comparação que se fazia há 10 anos atrás, quando muitos programas profissionais sequer eram profissionais, eram programas acadêmicos, não tinham, claro, o foco profissional, as características da modalidade profissional. Hoje não, hoje está muito bem claro, muito bem definido na área 27, e a tendência é cada vez os programas ficarem ainda melhores. Bom, eu disse que ia fazer essa apresentação e que partiria para as perspectivas. Então, avançando para as perspectivas, eu vou falar das perspectivas gerais que eu vejo para todos, e nós moradores vemos para todos, depois eu vou tocar especificamente nas perspectivas dos programas profissionais. Acho que vocês estão começando com algo importante aqui, que é o planejamento e também a autoavaliação de todos os programas da Universidade Estadual do Ceará, porque já foi indicado na ficha que a avaliação deste quadrenal que planejamento e autoavaliação são itens importantes. Nós, na área, demos um peso pequeno porque eram itens ainda novos e os programas não estavam preparados para representar evidências do seu planejamento e da sua autoavaliação. Mas, tanto a nossa área como a própria CAPES, Sistema Nacional de Pós-Graduação, e vocês de outras áreas devem confirmar isso, estão indicando que são 2 quesitos, até pelo inchamento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que passam a ser cada vez mais valorizados e importantes na avaliação quadrenal, ano após ano, quadrenal após quadrenal. Na nossa área, 27, também nós tentamos evidenciar ou valorizar mais a qualidade do que a quantidade, especialmente quando se fala na produção de artigos científicos. No passado, e eu acho que até de forma injusta, a nossa área era criticada por ser produtivista, que os professores tinham que produzir muitos artigos científicos todo ano, e posso dizer que não é verdade isso. Já há no mínimo 2 ou 3 quadriênios que nós estamos focados em bons artigos científicos, não na quantidade de artigos científicos. Então, hoje, na avaliação quadrenal da área 27, nós solicitamos e só avaliamos 4 artigos científicos por docente permanente, 1 para cada ano da quadrenal. E sim, ainda assim, se o professor tivesse participado do programa por 3 anos, lhe bastava indicar apenas 3 artigos científicos para ser avaliado. Então, o que importa não é a quantidade de artigos, é que esses 4 artigos tenham sido bem elaborados, que tenham sido publicados em periódicos de respeito, de impacto internacional, de alto impacto, portanto, que tenham essa capacidade de disseminar o conhecimento gerado no programa. 2 pontos agora ao final das perspectivas gerais é o foco, de alguma maneira, no foco na relação do programa com o seu entorno e com a sociedade em geral. 1 é o egresso e o 2 é o impacto. Vou começar com o egresso, porque o egresso ele não era avaliado de forma com ênfase nas avaliações quadrenais anteriores, mas agora nessa foi dada essa ênfase, porque o egresso é uma das maneiras, é uma das formas de se avaliar se o programa e as atividades de formação do programa, elas conseguiram gerar naquele egresso um impacto, né? Um impacto de ele melhorar na sua carreira, na sua atividade profissional. Então, avaliar esses egressos é uma forma de avaliar como o programa conseguiu formá-lo. Então, os egressos foram avaliados nessa avaliação agora, e a tendência, foi por meio de destaques, mas a tendência é que seja uma lupa maior a partir dos próximos quadrenais. Então, o acompanhamento de egressos
e principalmente evidências do desempenho desses egressos é importante, ano após ano, quadrenal após quadrenal, assim como o impacto. Há uma preocupação grande na CAPES, e vocês obviamente devem ter ouvido de outros colegas, com os benefícios que a pós-graduação, todo o sistema de pós-graduação traz para a sociedade brasileira. São recursos públicos colocados muitas vezes por meio de bolsas ou mesmo nas instituições, né? E esses recursos públicos têm que gerar um retorno para a sociedade brasileira. Então, foi trazido como destaque, como um quesito específico, o impacto. Como é que esse programa traz esse retorno para a sociedade? De forma acadêmica, está se valorizando na nossa área 27 a questão de citação dos artigos. E isso é uma tendência a crescer. Não vale a pena se o artigo foi publicado no lugar A, no periódico B, no Journal C ou na revista D. Mas esse artigo, ele tem citações, esse professor, ele tem citações internacionais, ele tem acompanhado, tem evoluído as citações dele, ele está se tornando uma referência em um tema, em um assunto. É esse tipo de olhar de impacto acadêmico que está se olhando aqui. Mas também, com mais importância ainda que o impacto acadêmico, o impacto econômico e social do programa. Então, já foi trazido nessa avaliação quadrenal, e assim como na avaliação dos egressos, a tendência é que nas próximas avaliações quadrenais, a demonstração, as evidências dessa contribuição do programa, por meio de seus docentes, dos seus projetos, mas da sua atividade, né, para a sociedade, para o seu entorno regional, ou pelo menos para as empresas com qual se relaciona, para as organizações públicas com qual se relaciona, essas evidências terão cada vez maior peso na avaliação quadrenal. Neste avaliação, nós da área 27 valorizamos a potencialidade daquela ação, projeto, daquele docente, ter na sociedade. Muito provavelmente, na próxima avaliação, o impacto vai ser avaliado mais na sua efetividade. Se efetivamente teve impacto e menos no potencial de impacto. Então, passa a ser mais importante evidências dessa contribuição econômica, social, para a sociedade, para para as empresas e organizações com qual o programa se relaciona e se vincula. Especificamente para os programas profissionais, eu deixei um pouquinho mais de tempo para finalizar, porque, afinal de contas, eu sou coordenador dos programas profissionais, e a qual me vinculo mais. Eu sou professor de um programa acadêmico, mas também sou professor de um programa profissional. Eu quero destacar aqui dois aspectos que são, eu diria, pontos relevantes para os programas da modalidade profissional daqui para diante. O primeiro, e porque nós estamos num processo de cada vez mais deixar claro para a sociedade, deixar claro para os programas, para quem se envolve com a pós-graduação, a diferença entre a modalidade profissional e a modalidade acadêmica. Já foi mais obscuro no passado, já foi mais confuso no passado, hoje está mais evidente, já tem uma clareza maior sobre essas diferenças. Além, então, os dois pontos que eu quero destacar que vêm a ainda mais diferenciar são os produtos tecnológicos, que eu vou falar agora, e os doutorados profissionais que consolidam a modalidade profissional. Então, falando dos produtos técnicos e tecnológicos. É uma preocupação, não é nova da CAPES, na avaliação quadrenal passada, ela já tinha construído a CAPES um grupo de trabalho para pensar a avaliação dos produtos tecnológicos. No passado até foi chamado de qualis tecnológico. Não é um bom nome, nunca vai ter um qualis tecnológico, mas a avaliação dos produtos tecnológicos, sim. Como que ela poderia ser realizada? O que é um produto? Quais são os produtos de cada área? Então, houve um grupo de trabalho, um relatório na quadrenal passada, e neste ano foi um grupo de trabalho que funcionou durante o ano de 2018. Eu tive a oportunidade de representar o Colégio de Humanidades nesse grupo de trabalho, e que, entre outras coisas, definiu claramente o que é um produto e também deixou a parte das áreas escolher aqueles produtos que têm mais vínculo com cada área. E deixou aberto para cada área pensar a sua forma de avaliação. Os critérios estavam estabelecidos aqui neste relatório, mas a forma de utilizar e operar esses critérios, cada área ficou livre. Pois bem, só para deixar claro e sempre enfatizar o que é um produto, sempre a gente tenta diferenciar, porque produto é algo palpável.
É isso que nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando algo que a gente possa tangibilizar. Então, ações, atividades não são produtos. Então, a gente tratou muito a nossa área 27 tem uma tendência a fazer consultorias, assessorias, porque é a área de empresas, administração de empresas, contabilidade. Então, tem muitas consultorias, mas isso não é um produto, é uma ação, uma atividade. Então, a gente tenta diferenciar o que é atividade do professor, dando aula, ministrando aula não é um produto, ele orientando um aluno não é um produto, ele participando de um evento não é um produto. Então, nós temos, primeiramente, foi diferenciar o que é um produto, uma atividade, e o que era um produto, em especial um produto técnico e tecnológico. E a nossa área 27, assim como as outras áreas, escolheu os seus produtos. Na área 27 foram 13. Eu estou só trazendo 4 como exemplo, que tinham maior vínculo com a área de administração, contabilidade e turismo. A criação de uma empresa ou de uma organização, uma associação pró-inovação, por exemplo, tem que ser inovadora. Não bastava ser uma empresa, tinha que ter um foco na inovação. Um processo, uma tecnologia, mesmo não sendo patenteável, uma tecnologia social, um relatório conclusivo de um trabalho de apoio, de assessoria, de consultoria. Se aquilo resultou num relatório para a empresa, para o órgão público, de algo que é palpável, que inclusive pode ser salvo num diretório, salvo na nuvem para outras pessoas lerem. Obviamente, quando ele não é sigiloso, então este relatório poderia ser avaliado na nossa área. E a nossa área, além disso, deu um passo ousado. Não sei se outras áreas fizeram algo semelhante, eu acredito que não. Que nós optamos, já que nós somos uma área relevante na modalidade profissional, temos um bom número, uma certa tradição, e damos importância aos programas profissionais, nós decidimos que nós teríamos uma comissão específica para avaliar todos os PTTs dos docentes permanentes. E então, cada docente permanente foi informado que dos 4 produtos principais dele no quadriênio, ou seja, aqueles 4 que seriam artigos científicos, ele poderia escolher até 3 produtos tecnológicos. Ou seja, ele teria que escolher no mínimo 1 e no máximo 3 produtos tecnológicos. Ele poderia, e os outros seriam os artigos científicos. Então, poderiam ser 2 artigos científicos, 2 PTTs, 1 PTT, 3 artigos científicos, ou 1 artigo científico e 3 PTTs. E nós criamos uma comissão para avaliar esses PTTs. Então, daquele número de docentes permanentes, nós recebemos ao todo 1.670 produtos tecnológicos. E a nossa ousadia foi além disso. Nós avaliamos os PTTs e decidimos que os PTTs receberiam uma nota de 1 a 4, TA1, TA2, TA3, TA4, e que esses T1, T2, T3, TA4, a produção, se avaliada muito bom, ele teria a mesma pontuação de um artigo científico num Qualis A1. É isso mesmo. Se o PTT fosse avaliado como muito bom, ele receberia pontuação 100. Então, daqueles 4, eu poderia ter um Qualis A1 e um PTT A1, portanto, formando 200 pontos dos 400 possíveis. Então, a nossa avaliação levou em consideração essa, digamos assim, igualdade de uma produção acadêmica em artigo científico e a produção em PTT. Como eu tinha dito, 1.670 produtos foram recebidos. Nós avaliamos todos eles, 1 a 1, e começamos com a avaliação se era produto ou não. Avaliamos que 1/3 daqueles que foram enviados não eram produtos, eram atividades, ou às vezes eram artigo em congresso. Muitos professores não entenderam ainda o que é um produto tecnológico. Então, não souberam evidenciar, não souberam principalmente indicar um produto vinculado com a nossa área, vinculado com aqueles 13 produtos da área. E depois desses 66% que eram produtos, nós avaliamos se eles eram aderentes à área 27 ou não eram aderentes. A nossa área é permeada por professores de diferentes outros temas, outras áreas da CAPES. Então, temos professores da Química, tem professores da Estatística, tem professores da Física que também ministram aula na administração, da Medicina, médicos, enfim. E muitas vezes o produto não era um produto da nossa área. A fotossíntese, a reação química
da planta X frente a... Assim, então, eram produtos que não eram vinculados à administração. Então, eles foram considerados não aderentes. Dos produtos, 66%, quase 20% não foram aderentes. Portanto, restaram os produtos que nós avaliamos entre muito bom e fraco, né? Aqueles que eu comentei. E foram avaliados conforme a inovação, complexidade, aplicabilidade e seu impacto. Ao final, 10%, pouco mais, foram avaliados com muito bom e, portanto, viraram Qualis A1, digamos assim. Receberam 100 pontos do Qualis A1, 36%, quase 37% Qualis A2, 80 pontos, 36,7% Qualis A3 e 15,8% Qualis A4, e eles foram depois levados para o conjunto de indicadores e foram avaliados, foram somados aos 2 ou 3 produtos em artigo tecnológico. Só lembro para vocês que foram avaliados apenas os produtos tecnológicos indicados por docentes com seus 4 melhores, né? Que poderiam ser 1, 2 ou 3 ou 4. Essa é uma tendência que para a área vai se consolidar. É uma tendência que nós não vamos voltar nesse destaque aos PTTs, porque caracteriza muito fortemente a atividade-chave central da modalidade profissional. O vínculo com a transferência de conhecimento, com a relação com a sociedade, com a relação com as organizações, com as empresas, com a relação mesmo com a própria carreira dos egressos. Então, nós vamos valorizar cada vez mais isso na área 27. Obviamente, a avaliação não está maravilhosa, pronta, 100%. Nós temos muito que melhorar, inclusive em termos tecnológicos, na plataforma Sucupira, como trazer isso para dentro da Sucupira, como aprimorar, como a avaliação, esses quesitos, inovação, complexidade, como fazer a avaliação, como disseminar esse conhecimento entre os professores da nossa área, vai ser a tarefa a partir do ano que vem para a nova coordenação de área que assume. Mas já demos um grande passo aqui na avaliação de PTTs, até para diferenciar da produção acadêmica, que é importante ressaltar. Os programas da modalidade acadêmica não poderiam indicar PTTs. A análise de PTTs foi exclusiva para os programas da área 27 da modalidade profissional. O segundo ponto de perspectiva que afeta a avaliação e que afeta o desempenho dos programas profissionais e que vai afetar muito eu diria, o novo passo de evolução dos programas profissionais são os doutorados profissionais. É uma briga, digamos, é uma disputa longa na CAPES, desde que os mestrados profissionais foram criados. Muitos lá defendem que não há espaço, que não deveriam ser criados doutorados profissionais. Então, foi criado em novembro de 2018 um grupo. Eu também tive a oportunidade de representar o Colégio de Humanidades nesse grupo, que nós discutimos a possibilidade, então, de criar doutorados profissionais. E, ao fim, nós conseguimos que, em 2019, em 20 de março, estabelecer a portaria 60, acho que foi um grande... Foi um super presente para a modalidade profissional, que é a possibilidade de se criar doutorados profissionais. Mas o que é um doutorado profissional? Isso se discutiu bastante, né? Qual a diferença do doutorado profissional para um doutorado acadêmico? Qual a diferença de um doutorado profissional para um mestrado profissional? Nós da portaria, nós do grupo que formamos a portaria, não nos dedicamos a fazer essa separação e essa divisão de forma clara, mas a gente deixou apontado algo que serviu para muitos programas prepararem e se organizarem seus doutorados profissionais, que foi, em vez de olhar para o curso, a gente olhou para o egresso, para o doutor profissional. Quais as características que um doutor profissional deveria ter? E aí eu trago um ponto importante para nós, que representa essa diferença entre o profissional do acadêmico e entre o doutorado profissional do mestrado profissional. Primeiro, o doutor que vai ser formado, ele tem que ser caracterizado pela autonomia. Ou seja, não deve mais precisar de orientador, de tutor, de professor que acompanhe. Ele tem que ser capaz, a partir de ser egresso de um doutorado profissional, de identificar problemas, e problemas que sejam resolvíveis, de analisar o estado da arte na literatura sobre o que se sabe desse problema até então, como se pode resolver, poder escolher, fazer escolhas metodológicas, implementar procedimentos de coleta, procedimentos de análise dessas evidências, de dados, para então chegar à solução desse problema. Então, isso é uma diferença para o mestrado profissional. Um mestre profissional não é exigido essa autonomia. Ele está no processo de formação. O doutor não mais. Ele é um doutor profissional, tem a mesma
as mesmas questões legais de doutor acadêmico, não há nenhuma diferença entre um e outro, então precisa ter essa autonomia. Porém, diferentemente do doutorado acadêmico, do doutor acadêmico, essa autonomia ela está direcionada à transferência de tecnologia para o setor, para o setor, para a sociedade, para o setor produtivo, para as organizações públicas. Portanto, o problema que ele vai enfrentar é um problema complexo, de alta complexidade. E quando ele vai resolver esse problema e vai buscar, portanto, um método científico, saber o estado da arte, ele vai buscar soluções muitas vezes inéditas. Então, é um novo tipo de profissional, agora com essa maturidade, essa autonomia do doutorado, e que permite, por meio dessa sua capacidade, resolver questões complexas e trazer para a sociedade, para as organizações, para o setor público, soluções inéditas que dificilmente um mestre, e durante o seu mestrado, conseguirá resolver. Portanto, por meio deste doutorado, a partir de 2019, com essa ênfase, um conjunto de doutorados profissionais foram criados, submetidos a PCNs. Na nossa área, de 75 programas, 6 já possuem o programa de doutorado profissional em atuação. Já há doutores profissionais formados, eu mesmo participei de uma banca de doutorado profissional neste ano, um doutorado profissional em contabilidade, e o rapaz deu muito bem tentando resolver um problema específico da contabilidade complexa lá. E provavelmente daqui para frente novos doutores profissionais serão formados, e vai ser um pouco interessante para os programas, porque vai dar este salto de ter grupos de pesquisas, grupos mais complexos, problemas mais complexos, pessoas que vão passar mais tempo nos programas profissionais, não menos 2 anos, mas 4 anos, trabalhando juntos e muito próximo aos professores, futuramente serão pós-docs profissionais. E talvez o mais interessante, para a gente finalizar, até hoje, dá para se dizer que até 2022, quase todos os mestres profissionais, e agora doutores profissionais, foram formados por doutores acadêmicos. Como não havia doutorado profissional no Brasil, eu sou um doutor acadêmico, muitos colegas de vocês são doutores acadêmicos, a não ser que tenha feito doutorado profissional fora do Brasil, ele é um doutor acadêmico. Então, nós éramos acadêmicos formando profissionais. Espera-se que nos próximos anos, na próxima década, nós tenhamos cada vez mais um contingente de doutores profissionais formando os mestres e doutores profissionais. E aí sim, esse ciclo provavelmente irá enriquecer ainda mais a modalidade profissional, que é necessária para um país em desenvolvimento, para um país com tantos problemas complexos para serem resolvidos como o Brasil. Então, Shirley, Daphne, muito obrigado pela oportunidade de falar com os colegas da Universidade Estadual do Ceará. Eu sou coordenador de programas profissionais da área 27, e se vocês quiserem algum contato, meu e-mail é o e-mail da área 27.ademi@caps.gov.br. Muito obrigado, fico à disposição. Que show, professor! Palestra sensacional, muito instrutiva, trouxe muita informação para a gente que está aqui, né, no ambiente tático, né, desse Sistema Nacional de Pós-Graduação, lidando diretamente aí com os nossos programas, com os alunos e também com a gestão superior. Então, professora Daphne, se a senhora me permite, né, eu queria aqui registrar a presença da nossa queridíssima professora doutora Lúcia Duarte, a nossa pró-reitora de pós-graduação, e eu chamo ela aqui a essa mesa para dar um oi, para dar as boas-vindas à nossa audiência aqui no canal, já que estamos hoje inaugurando com essa palestra, com essa atividade. Muito bem-vinda, professora. A palavra está franqueada. É a senhora agora. Boa tarde a todos e a todas, né? Infelizmente, eu não pude entrar, quer dizer, entrei, eu fiquei a assistir tudo, mas eu entrei atrasada devido a problemas técnicos, né? Talvez o maior problema tenha sido eu, né? Mas eu quero dizer que é com muita satisfação que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará abre esse canal no YouTube a fim de manter essa discussão online entre profissionais de diversas disciplinas sobre temas, né,
e diretrizes relacionadas à pós-graduação, hoje iniciamos com essa discussão que, brilhantemente, o professor Jorge Verschoor nos brindou, né, sobre planejamento estratégico, autoavaliação, produção técnica e tecnológica, que são temas que, embora sejam, para nós da pós-graduação, são familiar, mas ainda precisam ser melhor compreendidos com mais clareza, com mais propriedades, por nós, pelos programas de pós-graduação. E isso a gente constatou, né, na última avaliação quadrienal da CAPES, né? Eu quero dizer que esse canal, ele se destina não apenas à comunidade da UES, mas a qualquer aluno ou docente de pós-graduação de qualquer instituição que tenha interesse por esses temas, né? E por essas discussões. A própria GPQ convidou, na verdade, tudo a gente deve a Shirley, né, que foi ela que organizou essa discussão, convidou o professor Jorge Verschoor, da Unicinos, a quem eu quero agradecer profundamente, né, pela brilhante apresentação que ele fez, e eu quero dizer que eu fui muito, assim, contemplada com a sua fala, professor. O senhor falando aí dos mestrados e doutorado profissional, nós temos doutorados profissionais, mestrados profissionais, e eu sou bem do início dos mestrados profissionais, que não tinham a menor valorização, né? Não tinha, as pessoas não valorizavam os mestrados profissionais, e eu sempre fui, assim, apaixonada pelos mestrados profissionais, talvez pelo fim do mestrado profissional. Hoje nós já temos doutorado, né? Porque nossos primeiros mestrados, até hoje, nós ainda temos. Hoje nós já temos doutorado profissional em saúde da família, mas o mestrado que eu coordenei foi o mestrado profissional em saúde da família. Nós ainda temos esse mestrado, né? Mas eles sempre foram classificados como menores, e a gente sabe que não são, né? Eu vejo exatamente ao contrário, né? Porque eu não sei se é porque eu estou muito ligada à tecnologia, a um produto que você possa contribuir, né, para a sociedade. Então, inclusive, a aprovação, a gente teve muita dificuldade no início para aprovar os nossos mestrados profissionais, e hoje nossos mestrados naquela época estão todos aprovados já. Temos mestrados com nota 5 já, né, daquela época. Então, eu me senti muito contemplada com a sua fala e fiquei muito feliz por essa fala voltada também para os mestrados e doutorados profissionais, né? A gente agradece pela sua participação aqui na nossa universidade e a gente lhe aguarda para outros momentos, professor. Foi muito importante a sua presença, viu? Muito obrigada. E eu quero, dito isso, né, eu espero que agora as pessoas que participaram tenham algumas questões, devemos aproveitar a presença do professor para tirar alguma dúvida, né, colocar no chat, ou então perguntar diretamente ao professor. E quero também agradecer a Shirley, responsável por essa organização, né, desse webinário, e eu quero só, não vou falar mais não, quero só finalizar usando as palavras de Mércio Franklin, é uma pessoa que eu encontrei na internet, gente, que a determinação é algo indispensável para o nosso sucesso pessoal e profissional. No ringue da vida não existe espaço para os fracos. Seja forte e vença as dificuldades. Não desista nunca, porque a sua vitória será certa. Então, não é porque o nosso programa não conseguiu melhorar a nota que a gente vai desistir, não. A gente vai, junto com vocês, tentar ver primeiro onde foi que a gente não foi tão bom, né? E construir junto estratégias que certamente vão melhorar essas nossas avaliações.
vocês não estão sozinhos. Estou falando agora com os nossos coordenadores que estão aqui. Nós estamos aqui para, juntos, construirmos pós-graduações melhores, para que elas sejam melhores avaliadas, né? E eu sei que a gente vai poder contar com o professor, com a professora Daphne, com a Shirley, com outras pessoas. Por isso que a gente trabalha com diferentes profissionais, né, para tentar melhorar a nossa pós-graduação. Nós já melhoramos muito, professor. 16% da nossa pós-graduação subiu a nota, né? Então, eu avaliei como boa, né? Foi muito boa a nossa avaliação. Mas nós precisamos melhorar mais, né? Então, e eu quero falar para esses coordenadores que estão aqui que podem contar com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UES, porque nós estamos para trabalhar em conjunto, tá bom? Então, uma boa tarde a todos. Agora vamos aproveitar a presença do professor para aproveitar o conhecimento dele, a experiência dele, gente, na CAPES, a gente não pode desperdiçar. A gente precisa aproveitar esse momento para perguntar, tirar nossas dúvidas, tá? Então, obrigada a todos. Tá. Professora Lúcia Duarte, professor Jorge Bechó, já temos algumas questões aqui no chat, né? Queria aproveitar também a oportunidade de agradecer, professor Jorge, foi brilhante sua explanação, né? Acho que você trouxe mesmo um panorama, né, de como se deu essa avaliação quadrienal, a criteriosidade, né, a transparência, como isso realmente aconteceu, e essas perspectivas gerais também, né, que são muito, muito interessantes, e vai realmente servir de norte, né, para todos os programas dos coordenadores que estão aqui, para realmente direcionar, né, nos seus programas e nas suas próximas avaliações, como essa questão da qualidade, do acompanhamento de egressos, né, a qualidade versus a quantidade de produção, né, a questão da produção qualificada, o planejamento e autoavaliação, né, quesitos, e o impacto, como são quesitos importantes também e que apontam para essa tendência, né, esses quadrinhos de avaliação futura. Também, né, a gente não poderia deixar de mencionar a riqueza que você trouxe também em relação a essa questão da produção técnica e tecnológica. Eu acho até que tem uma pergunta relacionada a isso, né, que um dos professores, o professor João Tadeu, aqui presente, que inclusive queria registrar que ele integra a equipe também da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, né, professor do programa de pós-graduação em Sociologia. Ele fez até uma pergunta se a CAPES, né, se para a CAPES há diferença substancial entre programas acadêmicos e profissionais. Acho que na sua fala ficou, né, evidente, na própria avaliação, né, essa diferença, essa primazia pela questão dos produtos técnicos, né, tecnológicos nos profissionais. Não sei se teria mais alguma coisa a acrescentar, professor Jorge. Sim, veja, na parte de ficha de avaliação, elas são muito similares. Mas aí, acho que na pergunta do professor Tadeu, acho que também tem uma questão muito de área, da compreensão da área sobre o programa profissional. A área 27, eu acho que ela se destaca um pouco porque ela tem clareza nessa diferenciação e tem clareza, inclusive, estimular programas profissionais. Outras áreas não é a mesma coisa, tem uma maior dificuldade, talvez a área que ele esteja envolvido, ele esteja relacionado, talvez não tenha a mesma visão de programas profissionais como a área 27. Por isso que eu comento, eu estou falando pela área 27. A área 27 tem esse procedimento e este olhar, mas talvez a área que ele se envolva tenha um olhar diferente, às vezes há uma certa preocupação com os programas profissionais, enfim, aí eu não posso falar pela área que ele está, mas a CAPES, como uma entidade como todos, ela vem inclusive estimulando a criação e a promoção de programas profissionais. Excelente, professor, muito obrigada. E temos aqui ainda mais umas duas questões, né? Eu queria destacar a segunda pergunta, que seria quais seriam as melhores formas em relação às recomendações da CAPES para melhorar o processo de internacionalização dos programas de pós-graduação.
Uhum. Poxa, essa é uma resposta, é uma pergunta difícil, É, inclusive para... bem genérica, né? Não, não, é muito difícil de responder. O nosso programa acadêmico, onde eu estou vinculado, ele é um programa agora nota 6 e que, pelo retorno da CAPES, é nota 7 agora. Então, é um programa que é internacional, mas nós vemos cada vez mais uma dificuldade de internacionalização. Os programas não têm o mesmo apoio do passado, o dólar, e o euro está muito caro, então as conexões ficam mais difíceis, né? Receber alunos, enviar alunos, esse intercâmbio, ele também está difícil. Então, eu espero, mais como professor do que como coordenador de área, que tenha efetivamente um olhar nos próximos anos com maior atenção da CAPES, do Ministério da Educação, do governo como um todo, né? Com a internacionalização. A ciência depende muito desse vínculo externo. Nós não podemos ter uma ciência exclusivamente brasileira, só olhando no Brasil. Nós precisamos discutir os aspectos com colegas do exterior, da América Latina, da África, da Oceania, da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, América Central, enfim, da China principalmente, da Ásia como um todo, nós precisamos ter essa relação. É isso que abre as nossas oportunidades, que abre inclusive a nossa forma de pensar, novos problemas surgem, novas metodologias nós aprendemos, enfim. Então, eu estou trabalhando mais como professor agora, com uma expectativa mesmo, mais do que como coordenador de área, porque nós não nos envolvemos com a internacionalização. Né? Nós estamos vinculados, até é importante esclarecer, os coordenadores de área estão vinculados na CAPES com a diretoria de avaliação, chamada DAV, DAV. E tem uma diretoria de internacionalização, que inclusive concede as bolsas, de internacionalização, as bolsas, e nós não temos relação com isso. As avaliações de bolsa não passam pela gente. É uma outra diretoria que faz outras avaliações. Então, a gente não fica a par dos processos de internacionalização. Então, eu falo hoje muito mais com professor e muito mais como pesquisador, colega de vocês, e com essa expectativa do que mesmo como coordenador de área posso contribuir um pouco com essa pergunta. Tá ótimo, professor. Perfeito. Essa pergunta foi feita pelo professor Expedito, do mestrado interdisciplinar em História e Letras. É um mestrado acadêmico. E o professor, a seguinte pergunta, né, do professor João Tadeu, novamente, questiona se na área de humanidades podem ser exemplos de produtos tecnológicos, plataformas para participação social, vídeos educativos, documentários em vídeo. O que o senhor acha disso? Sim, pode ser sim. Na nossa área, nós aceitaríamos grande parte desses produtos. Mas tem duas questões. Não é apenas ser ou não ser produto, professor João Tadeu. A primeira a questão há evidências, nós precisamos ter as evidências. Para avaliação de um produto tecnológico, é muito importante que o professor relate evidências desse produto. Que tem ali, esse aqui está o vídeo, foi feito para isso, esse aqui foi o retorno, esse aqui foi o impacto, isso aqui foi a grande, digamos assim, a grande inovação desse produto, botar evidências disso. E aí sim é possível avaliar, porque o primeiro ponto o produto mas o que ele quer não é ser um produto fraco, é ser um produto muito bom. Né? Então, para ser um produto muito bom, ele tem que pensar, mas o meu vídeo, ele é inovador, o meu vídeo gera impacto, o meu vídeo ele foi complexo de ser feito, enfim, essas questões têm que ser também consideradas, não apenas o produto, ser ou não produto. Perfeito. A gente tem também aqui alguns comentários, né, de professores aqui presentes pela palestra, né, muita informação importante, registrada aqui pela professora Lucilane, nossa diretora de formação permanente da Pró-Reitoria, e também professora aqui que representa o programa de pós-graduação em cuidados clínicos, e dentre outros, professora Ana Valesca, né, do mestrado profissional em saúde da criança, agradecendo pelo apoio, né, e parabenizando a palestra. Então, assim, acredito que nós não temos ainda uma pergunta, não sei se a gente ainda tem tempo. Tem a professora Ana Valesca, questiona, né, se há necessidade de registro sobre os produtos para ser considerada pela CAPES, né, se eles precisam ser registrados. Sim, é importante que tenha algum tipo de registro público,
né? Então, inclusive, em outras palestras me perguntaram, bom, quais são os periódicos, para a nossa área, artigo tecnológico é um produto tecnológico, usar mais artigos tecnológicos. Então, um professor me perguntou, mas quais são os periódicos que aceitam artigos tecnológicos? E ele comentou inclusive na palestra, que, se não me engano, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, eles publicam artigos tecnológicos, algumas análises, né? Nesse caso, estando publicado, não importa o periódico, qual é o periódico, não importa se o periódico é A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, não importa. O importante é ter esse repositório onde seja encontrado o produto, né? Onde o produto possa ser avaliado, onde tem evidências. Porque o que vai ser avaliado, ao menos na área 27, pelo que eu falo, não é onde ele está publicado, não é o periódico que está, mas é sim o produto em si. Então, se eu tenho um artigo tecnológico, nós vamos avaliar esse artigo tecnológico. Da mesma forma, ele pode ter sido publicado no periódico A1 ou pode ter sido publicado num repositório específico de um tribunal de justiça, nós vamos avaliar da mesma forma. Se ele tem inovação, se ele tem complexidade, se teve impacto, enfim, por esses quesitos, independente de onde ele for publicado. Mas, respondendo à professora, sim, é importante que ele tenha tido um repositório até para evidenciar, referendar que ele exista, né? E que ele gerou e mostrar esse impacto na sociedade. Tá, obrigada, professor Jorge, muito elucidador, né? Professora Ana Valesca continua, aliás, Ana Paula Ribeiro Rodrigues parabeniza o professor Jorge pela excelente palestra e assuntos trazidos para questões e reflexões na pós-graduação na UES. Queríamos registrar também a presença de alguns professores, né, dos programas de Ciências Físicas Aplicadas, professor Bosco, professor Gustavo, do programa de Computação, professor Marcos, do programa de História, professor Wilson, do Linguística Aplicada, professora Carminda Sandra, da Ciências Veterinárias, dentre outros, né? Então, assim, agradecemos também as participações. Professor Jorge, muito obrigada, tá? Muito rica a sua fala, né? Gostaríamos de ter mais momentos como esse, né? E nesse momento, a Shirley já está ali para finalizar, né, Shirley? Sim, mas eu não vou finalizar sem fazer uma perguntinha para o meu mestre, meu doutor. Professor, é o seguinte, a gente sabe, o senhor como professor de planejamento estratégico, a gente sabe que o planejamento ele é feito não só para ficar no papel, nós precisamos executá-lo. E eu queria saber do senhor, como coordenador de área e participante aí dessas comissões, né, transitando nessas comissões de avaliação, como é visto pelos avaliadores os planejamentos que são produzidos, tá? Que foram produzidos agora nessa última quadrienal, 2020 e 2017, 2017 e 2020, e que trouxeram muitos argumentos, muitas informações, mexeram bastante com as questões das fragilidades, mas que agora, nessa quadrienal 2021-2024, não consigam entregar aquilo que prometeram nos resultados previstos para o planejamento. De que forma isso vai ser visto, como que a gente tem que se preparar, né, nesse novo caminho, porque a gente ainda tem meio período, né, de ciclo avaliativo para tentar resgatar isso. Então, a gente já quer ficar um pouquinho mais atento se a gente precisa dar um gás maior para tentar buscar esses resultados. Sim, é uma boa pergunta, Shirley, porque, como tu disseste, eu, como professor de estratégia, valorizo muito esse pensamento, essa reflexão estratégica que os planejamentos habilitam, né? Mas o mais importante, como tu disseste, é menos a robustez do planejamento, mais a eficiência dele, a realização dele e o alcance dos objetivos ali. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, é que acho que o planejamento ele de um programa de pós-graduação, ele tem que ser o mais simples possível, o mais enxuto possível, com metas e com objetivos bem mínimos possíveis, assim, que possam ser efetivamente realizados. Porque efetivamente o que se quer, o que se espera, o que será avaliado é que o programa entenda suas fragilidades, entenda seus pontos fortes, mas principalmente eles consigam estabelecer coletivamente entre os seus
né, seus participantes, sejam os docentes ou discentes, os seus grandes objetivos. Olha, nós queremos isso, nós vamos lá chegar por aqui, e nós vamos avaliar este ponto. E a grande avaliação, o que se espera é que possa ser demonstrado isso. Olha, nós planejamos isso em 2022 ou em 2023, e realizamos isso aqui em 2023, isso aqui em 2024. Não conseguimos realizar isso aqui, mas aqui estamos jogando para 2025, 2026. É essa costura toda, e principalmente essa execução que vai ser avaliada. Não adianta fazer um documento de 300 páginas de planejamento, né, com 554 objetivos, 38 mil metas, 44, porque isso é mais bonito, não vai ser efetivado, né? Então, mantenha-se simples, entenda suas fragilidades, criem os seus objetivos e, principalmente, acompanhe e demonstre com evidências que aquele planejamento que foi pensado e que foi demonstrado, foi colocado a sucupira em 2022 ou 2023, ele está sendo buscado, está sendo executado com todos os esforços e com todas as dificuldades e desafios do programa. Tá bem? Professor Jorge, muito Obrigado. obrigada. Gostaria muito assim de estar aqui, que o senhor estivesse aqui presente conosco para lhe dar um abraço, né? E lhe agradecer por essa contribuição significativa que o senhor está trazendo não só para a Universidade Estadual do Ceará, mas para a Universidade do Estado do Amazonas, porque temos também participantes aqui do Estado do Amazonas. E eu, aliás, faço esse link, né? Sou vinculada ao Estado do Amazonas, mas estou aqui desenvolvendo esse belíssimo trabalho com a Universidade do Ceará. Então, professor, lhe agradeço, certo? E aqui já vou encaminhar, né? Fazer os nossos encaminhamentos para o encerramento dessa atividade. Agradecer primeiramente ao professor por essas contribuições maravilhosas, a mediadora, a professora Daphne Rodrigues, pela competentíssima mediação, a nossa queridíssima pró-reitora, a professora Lúcia Duarte, né, que esteve aqui conosco, teve lá o seu problema técnico, mas conseguiu vir a tempo fazer aqui a sua participação, brilhantando esse evento, né? Agradeço também a confiança e a consideração de permitir a organização deste evento, a criação deste canal e a coordenação dessa atividade. Eu queria também fazer um agradecimento especial, abrir um parênteses, eu acho até que elas estão aqui conosco, agradecer a coordenação e a vice-coordenação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, que hoje é representado pela professora Lúcia Pug e a professora Jemima Silva, certo? E que me deram condições, é claro, de estar aqui hoje desenvolvendo esse plano de trabalho dirigido às duas universidades, então não poderia deixar de trazê-las aqui a essa baila. Agradecer a assessoria de comunicação da UES, que nos deu um apoio técnico, principalmente agora no final, né? Que às vezes no nervosismo a gente acaba se enrolando com alguma situação ou outra, mas deu tudo certo. E eu queria pedir para aqueles que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, vocês estão aqui participando. A nossa ideia é mensalmente trazer um conteúdo diferenciado, mas que seja relevante para a pós-graduação da Universidade do Estadual do Ceará, mas que também pode ser partilhado com outras universidades. Nesse caso, é claro que eu sempre vou dar prioridade à Universidade do Estado do Amazonas, mas ativem o sininho, lá vocês vão vão receber as notificações em tempo de todas as atividades que nós aqui estaremos disponibilizando para vocês. E deixem o seu like no nosso canal, é importante. Gente, mais um recadinho. Agora, ao final, vai ficar aí disponível um link para vocês avaliarem a nossa atividade e para deixar sugestões de vocês, porque a gente precisa produzir conteúdo, mas a gente não quer produzir conteúdo vazio, nós queremos produzir conteúdo que seja da necessidade de vocês, desse público, né? Que é a pós-graduação, seja estricto, seja lato sensu. Então, nesse clima de Natal, né? Que eu já estou aqui com a nossa árvore de Natal a postos, né? Eu deixo o meu muito obrigado e desejando para vocês um até logo e até a nossa próxima atividade.
Tchau, tchau.